Olá, amiga, olá, amigo. Eu sou o professor Giba de Química do curso Positivo. E essa mãozinha que aqui está é do meu personagem, o Anta, mas não é o Anta no sentido pejorativo. É o Anta de mostrar que nós temos dúvidas em vários setores. E vamos tentar também tirar essas dúvidas visando o quê? A sua vocação, porque a vocação é a felicidade de exercer o ofício da paixão. E vamos encarar o exame do Enem de frente, fazendo uma baita revisão para o Enem. Venha comigo, vamos à tela falar um pouquinho sobre cálculo estequiométrico. Vamos lá, pessoal. Questão número 1 do Enem. Vamos ver? Em setembro de 1998, cerca de 10 mil toneladas de ácido sulfúrico, H2SO4, foram derramadas pelo navio Bahamas no litoral do Rio Grande do Sul. Para minimizar o impacto ambiental de um desastre desse tipo, é preciso neutralizar a acidez resultante. Para isso, pode-se, por exemplo, lançar calcário, minério rico em carbonato de cálcio, CaCO3, na região atingida. Observe, vamos para a próxima tela, mas fique muito atento, porque eles vão fornecer a equação. Vamos lá, pessoal? Veja só, a equação química que representa a neutralização do H2SO4 por CaCO3 com a proporção aproximada entre as massas dessas substâncias é... Venha comigo. Ele falou aproximada, hein? Ele está aproximando as massas. Você tem que estar ligado nisso. Vamos ver? Vamos à tela. H2SO4 mais CaCO3 está dando sulfato de cálcio e H2CO3, que se decompõe em água e CO2. O H2CO3, venha comigo. H2CO3 é o ácido carbônico, ele é instável. Então, quando forma H2CO3, você já pode decompor em CO2 e água. Vamos ver a proporção? Olha só. 1 tonelada de ácido sulfúrico reage com 1 tonelada de carbonato de cálcio, dando sulfato de cálcio e está liberando CO2. Bom, vamos ver a perguntinha. Próxima tela. Pode-se avaliar o esforço de mobilização que deveria ser empreendido para enfrentar tal situação, estimando a quantidade de caminhões necessária para carregar o material neutralizante, para transportar certo calcário que tem 80% de carbonato de cálcio, esse número de caminhões, cada um com uma carga de 30 toneladas, seria próximo de... Observe, venha comigo, o calcário ele não tem 100% de carbonato de cálcio, só tem 80%, então o grau de pureza é de 80%. Muito cuidado porque a massa que reage é a massa pura. Vamos para a resolução, pessoal? Com muito cuidado, passo a passo. Venha comigo. Resolução. Tonelada, né? T, tonelada, a unidade tonelada, 10 mil toneladas, eu passei para a potência de 10. É 1 vezes 10 a quarta toneladas. Veja, a equação H2SO4, CaCO3, ela já está na proporção estequiométrica, já está certinho, então já dá para associar o que foi fornecido pelo enunciado. Vamos ver? 1 tonelada, 1 tonelada. Isso veio do enunciado, a proporção é aproximadamente de 1 tonelada para 1 tonelada. Ora, se é 1 vezes 10 a quarta, 1 vezes 10 a quarta toneladas de ácido sulfúrico, a proporção é 1 para 1. Se a proporção é 1 para 1, quanto vai dar a massa aqui de carbonato de cálcio necessária? 1 tonelada vezes 10 a quarta, ou seja, 1 vezes 10 a quarta. Vamos lá. Fazendo a regrinha, 1 vezes 10 a quarta toneladas de carbonato de cálcio. Próximo passo. O calcário, como eu disse a vocês, tem 80% de carbonato de cálcio. O que seria 80%? Vamos ver? Ora, calcário tem carbonato de cálcio. Venha comigo. 80% vai pelo português. Em cada 100 tem 80. Você pode fazer a relação de tonelada para tonelada, ou de quilograma para quilograma, ou de grama para grama. Beleza, pessoal? Então vamos acompanhar na tela com bastante cuidado. Observe. 100 toneladas de calcário tem 80 toneladas de carbonato de cálcio. Você me perguntaria, ô Giba, mas quem falou que tem 100 toneladas de calcário? Ora, não foi dito isso, mas eles falaram que 80% do calcário é carbonato de cálcio, ou seja, 80% de carbonato de cálcio no calcário, beleza? Então, em cada 100 toneladas de calcário, eu tenho 80 toneladas de carbonato de cálcio. Vamos acompanhar, pessoal? Venha comigo, ó. Em 100 tem 80. 1 vezes 10 a quarta toneladas, 1 vezes 10 a quarta toneladas, vai ter quanto de calcário? Fazendo a regrinha de 3, é só você multiplicar em cruz, vai dar 100 vezes 1 vezes 10 a quarta toneladas dividido por 80. Vamos ajeitar isso. 1,25 vezes 10 a quarta.
Observe uma coisa, venha comigo. 1,25 vezes 10 à quarta. Para facilitar a conta, eu vou passar para 125 vezes 10 ao quadrado. Veja só, a vírgula vai andar 2 casas para a direita. Para compensar, eu tenho que diminuir o expoente em 2 unidades. Então, como é que ficaria? 125 vezes 10 ao quadrado toneladas de calcário. E os caminhões, onde é que entram? Então, observe muito a próxima tela. Fique ligado passo a passo. Vamos lá. Um caminhão transporta 30 toneladas de calcário. Isso foi dito no enunciado. Um caminhão, melhor dizendo, transporta 30 toneladas de calcário. Ora, vamos dar sequência. 125 vezes 10 ao quadrado toneladas de calcário vão necessitar de quantos caminhões? Fazendo a regra de 3, vai dar, na verdade, venha comigo, essa conta vai dar 417 arredondando, mas ele falou aproximadamente. Você que vai prestar o Enem tem que estar ligado nessa palavra aproximadamente. Se é aproximadamente, 417 está mais próximo de 500 ou de 400? De 400. Então a resposta é aproximadamente 400 caminhões. Vamos ver a resposta? Olha só. As alternativas 100, 200, 300, 400 e 500. Ora, se essa conta deu a rigor 417, está mais próximo de 400 do que 500. Então a resposta é a alternativa D de dado. Beleza, pessoal? Você viu a importância do cálculo estequiométrico, né? Mas vamos mudar um pouquinho de assunto agora. Vamos ver? Vamos acompanhar a próxima tela? Venha comigo. Termoquímica. Você me perguntaria, o que estuda a termoquímica? O próprio nome está dizendo. Termoquímica, a parte da química é relacionada à energia, mas energia na forma de calor. E a energia na forma de calor tem uma grandeza chamada entalpia. Entalpe do grego quer dizer aquecer. O que se mede na prática é a variação de entalpia medida pelo calorímetro, que é o ΔH, e é sempre medido sob pressão constante. Se o ΔH for positivo, é uma reação endotérmica que absorve calor. Se o ΔH for negativo, é uma reação exotérmica, libera calor. Endo, o prefixo endo é para dentro, exo é para fora. Se você fizer uma associação êxodo rural, saída do campo para a cidade, endoscopia, estudo por dentro, o cara está com problema de gastrite, vai fazer uma endoscopia. E uma observação interessante é que isso não vale só para reações químicas, mas vale também para mudança de estado físico. Por exemplo, se você jogar éter na pele, você sente frio. Por quê? Porque o éter rouba calor da sua pele para ir ao estado gasoso. É um processo endotérmico. Ora, se você está do lado da lareira, você se sente aquecido quando põe fogo. Por quê? Porque a queima, a combustão libera calor. Então é um processo exotérmico. Beleza, pessoal? Então vamos pegar uma questão muito bonita versando sobre termoquímica. Vamos lá? Venha comigo. Enem. A Terra é cercada pelo vácuo espacial e assim ela só perde energia ao irradiá-la para o espaço. O aquecimento global que se verifica hoje decorre de um pequeno desequilíbrio energético, de cerca de 0,3% entre a energia que a Terra recebe do Sol e a energia irradiada a cada segundo, algo em torno de 1 watt por metro quadrado. 1 watt por metro quadrado. Isso significa que a Terra acumula anualmente cerca de 1,6 vezes 10 a 22 joules. Venha comigo, mantenha a tela e venha comigo. É muito importante, você que vai fazer a prova do Enem, se ligar na parte numérica e vai grifando os dados numéricos, porque eles vão ser de grande valia na resolução. Beleza? Então vamos dar sequência ao texto. Acompanhe comigo. Considere que a energia necessária para transformar 1 kg de gelo a 0 graus Celsius em água líquida seja igual a 3,2 vezes 10 a quinta joules. Se toda a energia acumulada anualmente fosse usada para derreter o gelo nos polos a 0 graus Celsius, a quantidade de gelo derretida anualmente em trilhões de toneladas, estaria entre, olha as opções, em trilhões de toneladas, entre 20 e 40, alternativa B 40 e 60, C 60 e 80, 80 e 100, ou na alternativa E 100 e 120. Pessoal, vamos com bastante calma aproveitar o enunciado para tentar montar essa resolução de uma forma bem clara para que você tenha sucesso no exame do Enem. Venha comigo, vamos para a tela. Observe, isso foi dado no texto. 3,2 vezes 10 a quinta joules derretem 1 kg de gelo. E toda a energia acumulada anualmente, melhor dizendo, vai ser utilizada para fundir as geleiras, para derreter as geleiras. Então veja, 3,2 vezes 10 a quinta joules derretem o quê? 1 kg de gelo.
Vamos lá? 1,6 vezes 10 a 22 joules, pegando toda a energia que foi dada no texto, vai derreter quantos quilogramas de gelo? Vamos fazer a continha? Fazendo a continha, a regra de 3, você vai achar 50 vezes 10 a quinta, perdão, 50 vezes 10 a 15, não 10 a quinta, 50 vezes 10 a 15 quilogramas de gelo. Vamos melhorar um pouquinho agora? Observe uma coisa, conversão de unidade, tonelada para quilograma para grama. Para eu passar de tonelada para quilograma, eu multiplico por 10 a terceira. 1 tonelada, 1000 quilogramas. Para eu passar de quilograma para grama, eu multiplico por 10 a terceira. Então você tem que se ligar, porque a gente vai fazer essa conversão de tonelada para quilograma. Vamos voltar? 1 tonelada equivale a 10 a terceira quilogramas. Ora, se nós temos aí 50 vezes 10 a 15 quilogramas, quantas toneladas corresponderiam? A massa seria 50 vezes 10 elevado a 12 toneladas. Observe, o texto complicou um pouquinho, porque ele falou o quê? Trilhões, ele usou a palavra trilhões. Você deve estar pensando, mas ô Giba, como é que eu mexo com esse negócio de trilhões? Acompanhe a tela, venha com bastante cuidado à tela. 10 a terceira é 1000. 10 a sexta é o milhão, 10 a nona é o bilhão, 10 a 12 é o trilhão. Então vamos lá, pessoal, observe a tela. A massa que nós achamos foi de quanto? 50 vezes 10 elevado a 12 toneladas. Observe, se eu tirar o 10 a 12 daqui, eu posso substituir pela palavra trilhão. Vamos fazer isso? Olha que coisa fantástica. Eu vou substituir o 10 elevado a 12 pela palavra trilhão. Então vai dar 50, como é maior que 1, né? 50 trilhões de toneladas. Ora, 50 trilhões de toneladas, acompanhe a próxima tela, amigo. 50 vai estar entre 40 e 60. Entre 40 e 60. Então, olhando as alternativas na próxima tela, resposta é a alternativa B, entre 40 e 60. Beleza? Gostaram, pessoal? Muito importante o enunciado, tem que estar focado, dá uma respirada, leia com calma, não se assuste com o tamanho do enunciado. Vamos para a próxima questão? Vamos ver do que ela vai falar. Ligações intramoleculares e intermoleculares. Intra é dentro da própria molécula, ligações dentro da própria molécula. Inter, entre uma molécula e outra. Por exemplo, você tem um jogo Brasil e Espanha. Brasil e Espanha é um jogo internacional ou é um jogo intranacional? Ou Palmeiras, que é meu time querido, Palmeiras e Corinthians. É um jogo internacional ou é um jogo intranacional, dentro da própria nação, do próprio país? Então observe, intra é dentro, inter é entre uma coisa e outra. Vamos dar uma olhadinha? Você vê que legal que é isso aqui. Questão da UEL. Numa solução aquosa de glicerol, as moléculas de água e de glicerol unem-se através de ligações, intermoleculares, enquanto que nas moléculas dessas substâncias, ou seja, dentro das moléculas, os átomos se unem por ligações intramoleculares. Completa-se o texto preenchendo-se as lacunas 1 e 2, respectivamente, por pontes de hidrogênio covalentes, covalentes e por pontes de hidrogênio, covalentes e iônicas, iônicas e covalentes, ou por pontes de hidrogênio e iônica. Observe, como seria o caso da água? Vamos explicar com bastante calma a estrutura da água e como ela faz as ligações inter ou intra, né? Vamos ver, pessoal? Venha comigo. Olha que legal. A fórmula molecular da água é H2O. O que significa H2O? Tem 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Mas existe também a fórmula de Lewis, a fórmula eletrônica, que você representa os elétrons com pontinhos. Beleza, pessoal? E tem a fórmula estrutural, que cada ligação covalente é um tracinho. Ou, se for uma dupla, 2 tracinhos, se for uma tripla, 3. Venha comigo. Observe. Fórmula molecular da água, H2O, fórmula eletrônica, o oxigênio é do grupo 16 da tabela, a antiga família 6A, ele tem 6 elétrons na camada de valência, e o hidrogênio tem 1, o outro hidrogênio tem 1, o hidrogênio quer ficar igual ao hélio e o oxigênio quer ficar com 8 na camada de valência. Observe, o hidrogênio ele quer ficar com 2 elétrons, então ele compartilha um elétron com o oxigênio, cada hidrogênio. O oxigênio tem 6 na camada de valência, ele quer ficar com 8 pela teoria do octeto, a regra do octeto. Quando o par de elétrons vale para os 2, a gente diz que covale. Se covale, é uma ligação covalente. Beleza, pessoal? E a cada ligação covalente você põe um tracinho. Acontece que a molécula de água a molécula de água é muito polar.
Por que ela é muito polar? Porque o oxigênio é muito eletronegativo. Ele puxa os elétrons para o seu lado, ou seja, a densidade eletrônica sobre o oxigênio é muito grande. Eletronegatividade é a capacidade de atrair elétrons numa ligação. O oxigênio puxa esses elétrons para o lado dele, ele fica polarizado negativamente e os hidrogênios positivamente. Acompanhe que essa letra delta minúscula está indicando o polo. Essa ligação está polarizada para o lado do oxigênio e aqui também. Ou seja, o oxigênio está negativo, o hidrogênio está positivo e aqui a mesma coisa. Acompanhe, pessoal. As moléculas de água no estado sólido e líquido se unem por ligações de hidrogênio. O que são ligações de hidrogênio? Olha que interessante. No estado gasoso, as moléculas já se separaram, as moléculas estão afastadas. No estado gasoso, a água continua sendo H2O, só que não tem mais atração entre suas moléculas. E essa atração que existe no estado sólido e estado líquido são as chamadas forças intermoleculares, que no caso da água é muito intensa. Vamos acompanhar? Venha comigo, vamos voltar à tela. Olha que interessante, a água, como o oxigênio está muito negativo e o hidrogênio muito positivo, esse hidrogênio da água vai tentar buscar o par de elétrons do oxigênio da outra molécula. Aqui a mesma coisa, aqui a mesma coisa, aqui a mesma coisa. Observe, quando o hidrogênio de uma molécula se liga a um elemento muito eletronegativo da outra, que pode ser ou flúor, ou oxigênio ou nitrogênio, que são elementos muito eletronegativos e de pequeno raio. Essa força de atração, que é muito intensa, ela é chamada de ligações de hidrogênio. Acontece que os vestibulares, assim como fez a UEL também, eles ainda usam o nome antigo, que são as pontes de hidrogênio. Porém, o nome mais correto e mais atual, ou seja, o mais atual mesmo e correto, é ligações de hidrogênio. Acontece que nas alternativas, vamos dar uma acompanhada? Venha comigo. Olhem só, o glicerol e a água apresentam ligações covalentes. Dentro da molécula são ligações intramoleculares chamadas covalentes. Agora, entre o glicerol e a água, o que vai ocorrer? O oxigênio do glicerol está muito negativo, o hidrogênio está positivo. Esse hidrogênio do glicerol vai tentar pegar um par de elétrons do oxigênio da água. Então, quais as ligações que aparecem? Covalentes, intramoleculares, e ligações de hidrogênio, que são as ligações intermoleculares. Olhando as alternativas, observe. Olha só, a resposta eles não deram como ligações de hidrogênio, mas o nome antigo, que se acontecer isso no vestibular, como não tem outra opção com ligações de hidrogênio, que seria o nome mais atual, você vai em pontes de hidrogênio, que é um que é intermolecular, e covalentes, que são ligações intramoleculares. Beleza, pessoal? Veja como é importante o conceito, o vocabulário, a etimologia é tudo. Intra, inter, você está ligado no português. Português é a matéria mais importante para qualquer vestibular. Você vai falar, mas Giba, você está falando de química? Sim, mas se você não entender o enunciado, fica muito difícil. Vamos ver mais uma questão? Venha comigo. Geometria molecular. Olha que questão bonita. A geometria de uma molécula é informação muito importante, uma vez que define algumas propriedades do composto, como a polaridade, a solubilidade, o ponto de fusão e ebulição, possibilitando uma boa aplicação para ela. O fosgênio, CoCl2, é usado na obtenção de policarbonatos, que são plásticos que se aplicam na fabricação de visores para astronautas, melhor dizendo, vidros à prova de bala e CDs. Só um comentário, o fosgênio foi um gás de guerra, ele foi usado na Primeira Guerra Mundial e é um gás asfixiante. Beleza, pessoal? Então vai se ligando. O fosgênio, a gente vai ver daqui a pouquinho a fórmula dele, mas vamos continuar no texto. Vamos novamente? Vamos dar sequência. A amônia, que é bastante solúvel em água e no estado líquido é utilizada como solvente. O tetracloreto de carbono é um líquido muito pouco reativo, sendo empregado como solvente de óleos, gorduras e ceras. As estruturas dos três compostos citados, quais seriam os três? Fosgênio, amônia e tetracloreto, né? As estruturas, melhor dizendo, dos três compostos citados estão representadas logo a seguir. Com relação à geometria das moléculas 1, 2 e 3, na figura é correto afirmar que... Venha comigo. A repulsão dos pares de elétrons da camada de valência, isso que norteia toda a geometria molecular. Acompanhe uma coisa. Par de elétrons repele par de elétrons. Se você tiver um par de elétrons aqui, outro aqui, vai haver repulsão. Eles vão procurar nas ligações o maior afastamento possível que vai dar maior estabilidade à molécula.
Se houver só 2 pares de elétrons ao redor do elemento central, a geometria tende a ser linear. Se houver 3 pares de elétrons, a geometria tende a ser trigonal plana. Se houver 4 pares de elétrons e 4 ligantes, a geometria tende a ser tetraédrica. Agora, se um dos vértices for vazio, aí vai ser piramidal porque vai estar sobrando só um par de elétrons. Você vai falar, Giba, mas como assim? Eu já vou detalhar. Uma coisa importante, a ligação simples você considera um par de elétrons. A ligação dupla você considera um par de elétrons apenas. Você está considerando a ligação sigma apenas. E a tripla também você considera apenas um par. Venha comigo. Observe no enunciado que aqui você tem um fosgênio, que é o dicloreto de carbonila. A C-O é a carbonila. Ora, aqui você tem uma dupla que considera um par, mais um par, mais um par. Há apenas 3 pares de elétrons ao redor do carbono. Na amônia, você tem o N, tracinho H, tracinho H, tracinho H, você tem 3 ligações covalentes e um par de elétrons sobrando. No tetracloreto de carbono, você tem 4 ligações simples ao redor do carbono. Pessoal, cuidado, hein? Cuidado. Não pense que essa geometria do tetracloreto de carbono é uma geometria plana. Ela é uma geometria espacial. Vamos dar uma olhadinha? Venha comigo. Olha só, tudo que norteia o estudo da geometria molecular, repulsão dos pares de elétrons da camada de valência. Em inglês, valence shell electron pair repulsion. Ora, repulsão dos pares eletrônicos ou de elétrons da camada de valência. Você está acostumado a ouvir shell, né? Shell é concha, mas está associado à camada. Então, repulsão dos pares de elétrons da camada de valência. Par de elétrons repele par de elétrons. Vamos dar uma olhadinha? Observe o fosgênio. O carbono, aqui você tem uma dupla que você vai considerar um par, mais um par, mais um par. Ora, se tem a dupla considerando um par mais um, essa geometria é trigonal plana. Está no plano, 3 ângulos aí, trigonal plana. Beleza, pessoal? Quando houver 3 pares de elétrons ao redor e não sobrar nenhum elétron, é uma geometria trigonal plana. Beleza? Vamos ver o segundo caso, amônia. A amônia tem um par, 2, 3, 4. Alguns vão falar, Giba, mas tem 4 pares. Então essa geometria deveria ser tetraédrica, porque eles vão para os vértices de um tetraedro. Sim, mas guarde uma frase para o resto da tua vida universitária. Os pares de elétrons ao redor do átomo central, eles orientam a geometria, mas quem determina são os núcleos dos átomos. Observe, você tem 1, 2, 3, 4 pares, só que o vértice de cima só tem elétrons, não tem núcleo de átomo. Então essa geometria é piramidal. Você consegue, amigo, venha comigo, você consegue imaginar uma pirâmide baixinha com um par de elétrons em cima. Então a geometria da amônia é uma geometria piramidal ou pirâmide trigonal, mas é uma representação espacial, uma estrutura espacial. Ora, o tetracloreto de carbono ou tetraclorometano, ele tem 4 ligações, e aí o que vai acontecer? São 4 pares de elétrons e os 4 vértices foram preenchidos pelo cloro. Então isso é uma geometria tetraédrica. Beleza, pessoal? Vamos acompanhar as alternativas? Todas são planas? Não, as 3 não são planas. Todas são piramidais? Também não. 1 e 2 são planas? Não. A única que é plana é a do fosgênio. Então apenas a 1 é plana, o que dá a alternativa D. Pessoal, vocês perceberam a importância do enunciado, como você tem que tomar cuidado para grifar, ver o que ele está perguntando e ter toda a tranquilidade para pegar o embasamento que você teve no colégio, que você está tendo nessa revisão, para ir bem na prova do Enem. Eu queria falar um pouquinho do país, do nosso país. Uma nação que só se preocupa com o desenvolvimento econômico, relegando a segundo plano o desenvolvimento educacional, estabelece para aquele que não pode ter a impossibilidade de ser. Então acredite no seu estudo, acredite no seu futuro e uma grande carreira te espera. Um grande abraço no coração de todos vocês, do professor Giba e do seu personagem, o Anta. Tchau, pessoal!